Olá pessoal, eu sou o Olivan do ILPC, Instituto Latino-Americano de Psicanálise Contemporânea. As pessoas têm me pedido para falar um pouco sobre a questão do caos na contemporaneidade, né? Para todos os lados que olhamos, vamos nos deparar com uma sensação de desorganização, com uma sensação de que algo está fora do lugar. Se olharmos para a política, essa sensação é nítida, né? Que estamos atravessando um período onde o caos se instala de uma forma que não há como negar. Olhamos para a família atual e percebemos também uma nova forma de família que foge um pouco daquilo que era o nosso conceito de família. Então, a família de hoje se estrutura de uma forma diferente, até de uma forma meio caótica ou distorcida daquela que era a forma anterior. Se olharmos para o laço social, nós entendemos que hoje o laço social ele praticamente está ausente, né? Se há um laço social, esse laço social é permeado, sustentado pelo uso do outro como um objeto de descarte. Então, por que isso acontece? Primeiramente, a pergunta, né, da razão, da causa. Nós vamos tentar ler a contemporaneidade através da psicanálise. E vamos ter que falar aqui de uma grande mudança que ocorreu nos últimos anos com o declínio da função paterna. O que é o declínio da função paterna? É a falta da autoridade do pai para interditar o desejo do filho pela mãe, né? Ou, no caso de uma menina, por si mesmo. Então essa autoridade, esse não do pai, né, vai fazer com que a criança aprenda a lidar com regras, ao mesmo tempo que vai introduzir essa criança no que nós chamamos de simbólico, né? É a representação sai pela fala, pelo significante. Também vamos falar um pouco da questão de como esse interdito do pai introduz a criança na cultura. E o que é essa introdução na cultura? O reconhecimento do outro como semelhante. Diante de um enfraquecimento dessa autoridade, diante de um declínio dessa função paterna, né, o que nós temos hoje é uma introdução frágil, deficiente na cultura. Assim como no simbólico, já que uma coisa está diretamente conectada à outra, né? O uso do significante, o uso da fala como aquilo que vai expressar as nossas angústias, né? Que vai expressar o nosso inconsciente, fazer com que o nosso inconsciente se manifeste através das palavras usadas, através dos atos falhos, né? Quando falha esse recurso do simbólico, o corpo paga, então, o preço dessa falha. Nós temos aí inúmeros casos de automutilação, né? As próprias ocorrências de pessoas que saem atirando por aí seu endereço, né? E geralmente se suicidam depois. Então, tudo isso que nós estamos falando da bulimia, da anorexia, dos ataques ao corpo, do corpo como sintoma, é a deficiência da entrada dessa criança no simbólico. Quando falamos então da cultura, nós vamos falar de lei, né? Hoje, o que é a nossa lei? Senão um conjunto de normas, de regras que não são respeitadas. E de uma forma geral, não estamos falando de classes sociais específicas, elas não são respeitadas em nenhum nível. Elas são distorcidas a todo instante para caber dentro de algo que é o autofavorecimento. Então nós vamos estar falando de uma lei que não funciona, uma lei que é distorcida e transgredida durante todo o tempo. Falamos também do reconhecimento do outro como semelhante. Estar em sociedade significa reconhecer o outro como semelhante, reconhecer os meus direitos e os direitos do outro. Se houve uma falha no interdito paterno, a introdução, a inserção desse sujeito na cultura também irá causar aí uma debilidade no laço social. Quem é esse outro? Freud, no Mal-Estar da Civilização, vai falar então
que a natureza humana, o homem é destrutivo, é autodestrutivo e destrutivo. Se puder, ele vai usar o outro como objeto de seu prazer e, além disso, poderá escravizá-lo. Então, o que nós vemos hoje é que o outro é descartável. O outro não é um semelhante, ele é um objeto de uso e descarte. O que, né, vai alimentar aí essa questão do capitalismo, né, que implica em consumir. Então, eu consumo pessoas hoje como objetos do meu prazer. Basta olhar os aplicativos que nós temos hoje. Né? Nós podemos deletar uma pessoa simplesmente bloqueando-a. Podemos conversar e desaparecer. Chamamos isso, essa técnica de ghosting. Né? Eu deixo a pessoa falando sozinha e pouco me importa. Então, essa técnica de descarte, esse hábito do descarte é um hábito do capitalismo. Se cria cada vez produtos mais frágeis para que se possa consumir mais. Esses produtos acabam mais rápido e você compra outro, e assim por diante. A tecnologia é um exemplo disso. Né? Em menos de 6 meses, um computador de última geração ou um telefone celular, um smartphone, se torna obsoleto, porque outro, muito melhor, já foi lançado. Então, nós temos hoje essa prática com as pessoas. As pessoas se consomem como objetos e se descartam facilmente, sem criar um laço, um vínculo, um laço social que possa sustentar ali, né, algo além de um uso, uma amizade, um sentimento mais duradouro, algo que sirva como sustentação e suporte para a vida. Então, a vida de hoje nos põe numa posição de fragilidade intensa. Esse outro consumível, esse outro, né, que se expõe numa vitrine, também passa por um processo aí que é a constituição do eu, a formação do eu. Quando pensamos em formação do eu, inevitavelmente vamos falar de formação do eu de Lacan, né, estágio do espelho. Oliver Stein, um médico francês, ele vai falar então da questão do toxicômano. E ele vai usar a teoria do espelho quebrado. Mas quando avaliamos essa teoria do espelho quebrado, ela nos serve para muitas outras questões. Não só justifica a toxicomania, mas também justifica hoje o corpo, né, como se é vendido. Ou seja, hoje nós não temos um corpo, nós somos um corpo. O corpo passa a representar o eu, tem primazia sobre a subjetividade. Então o objetivo tem primazia sobre a subjetividade. Quando se fala da formação do estágio do espelho, nós vamos pensar então que a criança adentra esse processo lá por volta de 8 meses de idade, e que vai até os 2 anos, ela adentra esse processo já com uma imagem, com uma representação deficitária da figura materna. Também pode haver outras razões aí, um pai ausente, a perda de um irmãozinho ou de um ente de família que afetou essa mãe, mas o fato é que a representação dessa mãe não está completa, é uma mãe angustiada. Então, ao cruzar esse processo no final de 2 anos, precisa haver a mediação desse outro, que é a mãe, para informar a criança que aquela imagem vista no espelho é dela. O que acontece quando o espelho está quebrado? A criança, então, vai ter a mediação de um outro que está esfacelado, que para ela está quebrado. Essa representação, né, dessa mãe quebrada, fissurada, espatifada, impossibilita a cristalização do eu. Ou seja, a criança não é olhada, ela não se sente olhada pelo mediador, porque esse mediador está quebrado. Então é o olhar que não a vê. Esse olhar que não a vê, né, não a constitui enquanto subjetividade, mas sim como um corpo, como uma imagem que muitas vezes está desconectada dessa subjetividade, porque essa imagem, à medida que o tempo vai passando, ela vai se maquiando, se modelando para ser um objeto desejado. Ou seja, aí entram próteses, silicone, tira de um lugar, põe no outro, os piercings, os penduricalhos que se põe no corpo, né? Os preenchimentos, ou seja, é um corpo protético, é um corpo para ser consumido. Então nós falamos hoje então
que somos produtos de consumo e produtos descartáveis. Lembrando aqui Bauman quando ele diz da liquidez, né? A liquidez é algo que eu não consigo segurar, que escorre entre os dedos, da liquidez da contemporaneidade. Então, se falarmos de um caos, esse caos está muito ligado a essa constituição de um sujeito que, por falta de interdito, ele não tem respeito às regras, não consegue adentrar o simbólico e fazer um bom uso dele, ao mesmo tempo não consegue ver o outro como semelhante. Ou até ver quando ele também se coloca como objeto de uso descartável. Essa é a ideia de um mundo hoje. Quando pensamos, né, nas nossas autoridades, sejam elas em quaisquer esferas religiosas, governo e muitas outras, nós temos hoje um desrespeito a essa autoridade, né? Um desrespeito que se dá porque essa autoridade perdeu poder. Não é mais uma autoridade. Ela deixa de ser algo capaz de limitar, capaz de impor as regras de uma convivência saudável e passa a ser uma figura frágil, às vezes patética, sem noção, né? Então, o termo sem noção cabe muito bem a algumas figuras que hoje estão no governo e que estiveram em outras situações, né? Então, estamos vivendo um caos, literalmente um caos contemporâneo. Onde vai nos levar? Imagino que falamos de uma transição, né, que em algum lugar vai chegar com essa nova geração e que as coisas terão que se adaptar, fazer uma nova adaptação aí para que haja o mínimo de convívio social, o mínimo de cultura, já que não podemos, acredito eu, retornar à barbárie, né, e romper com todas as leis. Alguma lei há de ter, só que as leis hoje não serão mais as leis do pai. Outras leis deverão ser criadas para que possa se manter uma sociedade, de alguma forma, um laço social assim configurado de uma outra forma, mas que faça aí o papel de conexão e de respeito, né, com o outro. O caos é uma ordem, né, a ordem do caos, que se instala não só no nosso país, mas no mundo. A diferença do nosso país para o mundo é talvez a rigidez das leis, a forma como as coisas, os valores, né, que prevalecem em cada cultura. Mas assim vamos explicar então essa questão do caos na contemporaneidade. Espero que vocês possam curtir esse vídeo, possam aproveitar um pouco desse conhecimento que eu estou passando para vocês. Agradeço, muito obrigado.